Oi, aqui é Maíra do Luz Sol Tarô e essa é a previsão da lua nova em Libra para Aquário. E eis aqui a carta de Aquário do mês. Eu, Aquário, que sou, estou me sentindo exatamente como este senhor. Não tanto descabelada, porém com essa mesma postura que, como direi, encafifada com a vida, né? Só não tenho charuto por motivos de ter parado de fumar há um tempo. Uma das benesses da pandemia. E a frase, né, que tá aqui, inclusive, batendo de frente no peito do nosso querido companheiro da foto, é uma frase do Henry Miller, que diz: o destino nunca é um lugar, mas uma nova forma de passarmos a ver as coisas. O que faz muito sentido, visto que, né, quando a gente fala de lua nova em Libra, a gente está falando das energias da casa 9 de Aquário sendo remexidas ali, né? E casa 9 é aquela história. A casa 9 vai falar das formas e dos conteúdos que a gente usa para ampliar os nossos horizontes, né? Sejam físicos ou, ou intelectuais. Meus gatos estão tentando começar a terceira guerra aqui no meio do vídeo, mas eles não vão começar. E eu vou focar aqui. E aí é isso, né? Então, Casa 9 vai falar dessa coisa, dessa, né, abertura desses horizontes físicos, intelectuais, ou seja, vai falar de ensino superior, né, das coisas que a gente estuda porque a gente gosta de estudar, né? Não mais física, química, biologia que a gente estudava porque a gente era obrigada a, mas as coisas que a gente efetivamente escolhe, né, estudar e, e os assuntos que nos interessam, que abrem a nossa cabeça, né, para nos revelam novos mundos, não é verdade? E incluindo, enfim, filosofia, né, ética, moral, tá tudo aqui ligado, né, à casa 9. E aí, essa pessoa encafifada aqui, pensando na vida, tá justamente, né, pensando como o que eu, né, aquariana, tenho pensado nesse momento dessa lua nova. O meu grande encafifamento atual é justamente sobre as relações como propulsoras dessa abertura, né? Relação, visto que Libra está em foco agora, muito pesadamente, né? E como elas têm me ajudado a desconstruir esse olhar, sabe? De que, enfim, eu eu sempre vi muito. Engraçado que nem era pra. É até um olhar meio viciado, né? Mas eu sempre me vi muito como o fio condutor, né? O meu comportamento, as minhas escolhas, como fios condutores, né? Desse destino, enfim. Visto que a frase fala sobre isso, né? O destino nunca é um lugar, mas uma nova forma de passarmos a ver as coisas. Então, primeiro que é belíssimo isso, o destino é uma forma de ver as coisas. Isso é muito lindo, né? Ou seja, a nossa história, né? Se o nosso destino é uma forma de ver as coisas, né? Isso parte o futuro é uma forma de ver as coisas, né? Então a gente pode falar isso sobre o passado também, né?
na verdade, sobre a forma como a gente olha para o passado, né? É... Nossa, meu. Enfim, não sei se eu já cheguei a comentar isso aqui antes, mas eu não fico. Eu não analiso, eu não escrevo nada, sabe? Sobre os cartões, sobre essas cartas antes, né? Meu processo anterior à gravação dos vídeos com as cartas é somente o processo de feitura em si, né? Eu deixo para parar para olhar e analisar e pensar nas cartas enquanto eu faço os vídeos, justamente para tentar passar para vocês o mesmo, dividir com vocês esse olhar de descoberta em relação a elas, sabe? Então, o que me deixou mais, e aí é bem isso mesmo, encafifada mesmo, como essa pessoa aqui, né? Essa postura assim de, mas gente, olha só, né? É pensar no destino como uma forma de ver as coisas, né? E Aquário tem essa coisa, esse olhar para o futuro, né? E aí, eu sempre eu sempre me imaginei meio como sendo o fio condutor, né, desse destino. E primeiro como se as relações não afetassem muito, né? O que, enfim, se eu tivesse parado 10 centavos para pensar 10 centavos, eu teria visto que não é nada a ver. Inclusive, porque, enfim, é, a morte do meu pai, né? Meu pai libriano, foi uma coisa que me afetou profundamente e afetou o meu destino, né? Ou seja, afetou a forma como eu via a minha vida, né? E via o desenrolar da minha vida, né? Então, as relações elas têm um papel muito importante nisso, né? Na forma como a gente vive esse destino. É... E eu acho que, além disso, eu acho que tem duas questões bem importantes que essa carta vai trazer. A primeira é essa questão, né, de que assim a gente se imagina muito onisciente, onipotente e onipresente, né, nessa construção do nosso destino. Quando, enfim, na verdade, tantas coisas externas a nós nos afetam e, e alteram essa trajetória, né? Mas eu acho que a segunda coisa super importante que essa carta vai trazer é justamente essa questão da gente ver o destino não necessariamente como uma trajetória, mas como uma forma de ver, né? O que é que a gente pode o destino não quer um lugar, mas uma nova forma de passarmos a ver as coisas. Ainda por cima tem escrito em português de Portugal, que é uma revista portuguesa que eu tirei essa frase. Uma nova forma de passarmos a ver as coisas. Isso me traz uma. Retomando um pouquinho o que eu falei, né? O destino como trajetória. A gente costuma ver o destino como uma coisa muito concreta, porque a gente olha para a história da gente como uma coisa. Para a vida da gente, na verdade, né? Independentemente de se passada, presente ou futuro, a gente olha para ela de uma forma como se ela fosse feita de fatos concretos, né? Como se fosse tudo muito real, tangível, palpável, né? E aí quando a gente pensa, né, que o destino é uma forma de ver as coisas, isso me passa um pouco aquela noção budista, sabe? De que assim,
tudo que acontece a gente, todas as coisas com que a gente lida, né? A gente tem que tratar com elas como se fossem sonhos, porque elas são memórias passageiras. Pam, né? Peguei a carta, baixei, pronto. A carta aqui em cima já virou uma memória, né? Então, assim, é tudo muito fugaz, é tudo muito passageiro, muito. Então, na verdade, o que interessa sobre as coisas não são as coisas em si, mas a maneira como a gente olha para elas, sabe? E aí, enfim, papo super filosófico e pá e brá, mas casa nove, né, queridos? O que é que vocês queriam? Se não, papos filosóficos, na verdade. Mas é isso, né? Então, assim, pensar no destino como uma nova forma de ver as coisas, né? É, é dar a ele a o caráter fugaz, né? O caráter impermanente que ele de fato tem, né? O destino não é uma pedra, uma coisa, enfim, né? Normalmente, mas não tá gravado em pedra. Não, não tá, nem nunca teve, nem nunca vai estar. A não ser, claro, que você, né, mande fazer ou então grave você mesma para poder ter ali um registro gravado em pedra, mas assim, tirando o registro intencional, né, as coisas não ficam gravadas em pedra, né? Então, assim, pensar nesse destino, né, como essa, com a imaterialidade que ele de fato tem, é muito libertador, né? Eu acho que uma das coisas, um dos grandes impactos, né, que a pandemia teve sobre mim, e aí, enfim, falando também bem dessa perspectiva aquariana aqui, tá? Dessa pessoa cismada aqui, olhando assim, tipo, uau! É, eu acho que o grande impacto foi justamente, né, pensar nisso, nessas coisas que eu poderia, no que eu poderia estar fazendo agora, sabe? O que eu tinha planejado para mim, né, em relação a 2020, como é que ia ser esse 2020, né? Todas as coisas que eu ia fazer, todas as coisas que, enfim. Quen, quen, quen. E aí, de repente, vem um diabo de uma pandemia, sabe? E, né, vento, leva. Memórias passageiras, né? Como dizem os budistas. E aí, é... E a percepção, e a forma como... E no começo eu olhei pra isso, assim, tipo, como se alguém tivesse vindo na praia e sambado em cima do meu castelo de areia, né? Tipo, puta que... Não, não vou falar o palavrão completo. E aí... É... E aí depois eu pensei... Eu fiquei pensando nessa... justamente no oposto, né? Na beleza que era pensar que esse destino, na verdade, nunca tinha sido definitivo. Por mais que eu tivesse planos em relação a 2020, né? Como foi extremamente doloroso, mas como foi bonito, né? Me permitir que todos os meus planos tenham ido pro saco, sabe? Porque, no fim das contas, isso mexeu em mim num lugar assim, de, de que a gente está sempre construindo o que quer que seja esse destino, esse futuro, né? Ele está sempre em construção. E ele depende muito mais dessa forma com que a gente encara as coisas, sabe? Do que com as coisas em si que a gente constrói. O sentido está muito além da materialidade que a gente efetivamente consegue, né, pôr de pé, tocar, enfim. Acho que é isso.
Se você viajou na maionese, por favor, deixa aqui seu comentário, vamos conversar sobre isso. É, mas enfim, eu acho que é esse pancadão mesmo aqui, né? À toa que esse cara tá com essa cara tão cismada, não, tão pensativa, né? E aí é isso. Aquários, é isso, amores, né? Destino é uma forma de ver, gente. Vamos se libertar dessas coisas que. Dessas construções malucas que a gente quer fazer, né? Vamos aproveitar que o destino é uma construção mental e vamos construir uma coisa super massa mesmo, né? Se permitir pensar nisso, porque é isso que a gente em algum momento vai tocar, por mais rápido, por mais fugaz que essa coisa, né? Que essa construção se materialize e se desmaterialize, enfim, mas já que a gente pode visualizar qualquer coisa, vamos visualizar as coisas massa mesmo, tá bom? Se você gostou, clica aqui, dá aquela curtida, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos todos que aparecem por aqui. E é isso. Muito obrigada por ter assistido e até a próxima.